Olá Petrópolis, olá Rede Petrópolis de televisão, olá amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do nosso aplicativo RPT Play. Falando em Facebook, nós temos também uma página, facebook.com/Dossiê História, onde você também poderá acompanhar algumas anotações que nós fazemos nesta página. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa você poderá assistir no próximo domingo pela RPT, a partir de 9 horas da manhã. Em tempo real, pelo Facebook, agora, é só baixar o nosso aplicativo da RPT Play no seu celular, em Play Store, e nos assistirá em qualquer canto do planeta. Nosso programa também está no YouTube, e para acessá-lo, basta que você digite no campo Pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos de programação com os mais variados temas, sempre direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos, referencial à pesquisa acadêmica ou o entretenimento do internauta. Hoje, dia 15 de novembro de 2018, programa ao vivo, nosso primeiro quadro é o dia 15 de novembro na história. Hoje é um feriado da República, da Proclamação da República. E é o 319º dia do ano. Lá se foram 319 dias do ano de 2018. Esse ano passou muito rápido. Foram muitos acontecimentos durante o ano, acontecimentos políticos, jurídicos, enfim, uma série de circunstâncias que fizeram com que o ano realmente passasse muito rápido. E foi um ano de crise também, crise econômica, crise financeira, crise social, enfim, crise moral. O país vive um momento de redenção. Estamos com a perspectiva de renovar um período bom agora, é a esperança, pelo menos, com a viagem política que nós estamos passando, por esse caminho político, o país está mudando. Vamos ver se realmente essas esperanças se tornem realidade. Faltam 46 dias para encerrar o ano de 2018. Vamos à nossa vinheta para, então, esse dia 15 de novembro na história. Depois de 16 meses de debate, o Congresso Continental aprova os artigos da Confederação em os Estados Unidos da América. Então, no dia 15 de novembro de 1777, se reuniu o Congresso Continental das Forças Rebeldes nos Estados Unidos contra os colonizadores ingleses e aprovaram os artigos da Confederação. Tornaram-se os rebeldes, em suas respectivas 13 colônias, os Estados Unidos da América. Foi uma guerra revolucionária que durou 8 anos, de 1775 a 1883. A declaração de independência pelo Congresso Continental foi em 4 de julho de 1776. Foi um ano antes desses artigos da Confederação dos Estados Unidos da América. O general Burgoyne, do exército inglês, foi derrotado na decisiva Batalha de Saratoga,
em outubro de 1777, quando então a vitória rebelde em Saratoga, ela foi decisiva na guerra, porque convenceu a França, que era um rival dos ingleses, a entrar no conflito ao lado dos americanos em 1778. Então começou a engrossar o caldo e as forças rebeldes começaram a ter mais participação e maior poder de resistência contra os ingleses. E no ano seguinte, a Espanha, através do Pacto de Família, se aliou aos franceses e americanos. E o objetivo da Espanha era bem personalíssimo, né? Ela queria resgatar o Gibraltar. Então, entrando em guerra com a Inglaterra, ela imaginou que pudesse recuperar ou resgatar aquela ponta lá da Península do Gibraltar que estava sob domínio inglês. Em 1780, a Espanha, né, perde Gibraltar para os ingleses na Batalha Naval do Cabo de São Vicente. E a França entra em crise em virtude das diversas frentes de batalha. Então, a Guerra dos 100 Anos, a Revolução Americana, culminando com a decapitação do rei Luís, aliás, a Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos e a Revolução Americana desgastaram as finanças da França, do reino da França, e isso culminou com uma grande crise que levou à execução o rei Luís XVI em 1793. Bom, agora em 15 de novembro de 1884, o início da Conferência de Berlim, a repartição das colônias europeias na África, culminou com a rivalidade das grandes potências europeias, dando início, logo depois, anos depois, essa disputa e essa rivalidade, ela foi cada vez mais se intensificando e acabou com o início da Primeira Guerra Mundial. E, por consequência, a Segunda Guerra Mundial não deixa de ser uma consequência da Primeira. Então, os dois grandes conflitos nascem, a gênese deles, exatamente nessa conferência do dia 15 de novembro de 1884, em Berlim, quando essas potências se reúnem para repartir, em benefício da Europa, o continente africano. Em 1889, o golpe militar que derruba a monarquia constitucional do Brasil é a chamada Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, que é hoje o nosso tema de fundo, mas trazendo uma visão em homenagem à princesa Isabel. Vamos agora, então, ao nosso jornalismo Dossiê História, e eu vou pedir também a vinheta. Bem, na cidade de Los Angeles, por ordem das autoridades, foi removida uma estátua de Cristóvão Colombo. Eu, particularmente, fiquei muito chocado com essa notícia. Então, o que dizem as autoridades? Não se deve homenagear o responsável por um genocídio. Autoridades de Los Angeles justificam como um ato de justiça reparadora a decisão de retirar a estátua construída há 45 anos no Grand Park, no centro dessa metrópole, em memória do descobridor da América. Vou pedir para passar o vídeo. Vamos ver aí, então, essa movimentação, além da foto, que parece que é um vídeo aí, né? Não sei se vai passar o vídeo. Então, essa aí é a cena em que eles retiram a estátua. Essa medida é decorrente de uma moção aprovada no ano passado, de autoria da ex-secretária de Comércio dos Estados Unidos e atual membro do Conselho do Governo da cidade, Hilda Solis. Solis tem um nome mexicano, um nome espanhol,
que substitui o dia do descobrimento pelo dia dos povos indígenas. Isso é o que se pode chamar de revisionismo histórico, porque esse rancor todo contra a estátua de Cristóvão Colombo, contra a imagem dele, um homem que apenas quis descobrir o caminho das Índias, um homem que teve uma audácia de sair em 3 naus, comandando a serviço do reino espanhol, para descobrir o caminho das Índias e abrir o comércio. Afinal de contas, o comércio com as Índias estava bloqueado pela tomada dos turcos em Constantinopla, em 1453, e Cristóvão Colombo, então, tentou descobrir um novo caminho. Ele queria o progresso, ele queria o comércio, era isso que ele queria. Chamar de genocídio o que ocorreu nas colônias espanholas e ainda culpar o Cristóvão Colombo de genocida, chamando de genocida, é um exagero. A violência instalada na América espanhola não foi obra de Cristóvão Colombo. E diga-se, as civilizações indígenas da América Central eram violentas por natureza e praticavam sacrifícios humanos indiscriminadamente. Isso também indignou os espanhóis. É o que os espanhóis falam, eles eram católicos. Isso provocou uma indignação muito grande naqueles homens que tinham a fé católica. O outro exemplo de revisionismo histórico, a meu modo de pensar, é o tal Dia da Consciência Negra. Esse tema, bem verdade, ele é polêmico e indigna celebridades negras no mundo todo. Eu trouxe para vocês o depoimento do Morgan Freeman sobre o Dia da Consciência Negra, que ele é totalmente contrário. Vamos lá, vamos ouvir numa entrevista que ele deu aos 60 Minutos, Morgan Freeman. Black History Month you find ridiculous. why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, well, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? No. Do you want one? No. No, I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism? Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You're going to say, well, I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Uh-huh. Bom, é exatamente isso aí. Falar de consciência negra, falar de afrodescendente, isso é de um sectarismo ímpar. Isso não tem nada a ver, isso é coisa já do passado, esquecida. Mas tem um grupo que é ligado à esquerda que faz questão de que isso seja ressaltado, realçado, inventado, imaginado, enfim, coisas que sequer aconteceram, eles hoje se vitimam. É realmente impressionante. E outra coisa, no Brasil, se escolheu como herói o Zumbi dos Palmares. Quem era Zumbi? Um escravocrata, um homem mau, assassino, perverso, um homem que matava com requinte de maldade as suas vítimas, fazia empalamento. E esse é o herói do dia do Zumbi, do Dia da Consciência Negra, o Zumbi dos Palmares. Ele jamais lutou pela libertação de escravos. Zumbi lutou pelos seus próprios negócios, inclusive atropelando a vida de negros inocentes, que ele escravizava. Ele era um senhor dos escravos. Ele roubava os escravos dos fazendeiros e mantinha esses escravos cativos como escravos dele.
E ele traiu o seu próprio tio. Esse sim, um verdadeiro herói, que era o Kanga Zumba, que foi assassinado pelo próprio Zumbi, que Kanga Zumba tinha o seu espaço, tinha o seu próprio território, que ele defendia em prol da liberdade dos negros, e ali ele protegia quem chegasse no quilombo, e o seu sobrinho, o Zumbi, um belo dia o assassinou para tomar o seu território. Então essa é a história do Zumbi dos Palmares, que é elevado à categoria de herói. Quer dizer, está tudo errado. Mas isso tudo é provocado por quem? Por uma esquerda. Uma esquerda que quer a destruição dos valores da sociedade brasileira. Tem que ficar de olho nisso aí. Bom, agora vamos ao Pedro Simão, em discurso inflamado e otimista, recentemente, lá no Rio Grande do Sul, fala do atual momento político do país e das medidas iniciais do presidente Bolsonaro. Ele fala um discurso numa tonalidade otimista. Pedro Simão, há 4 anos atrás, deixou de concorrer ao Senado, à reeleição do Senado, foi um grande senador, um grande político, nunca se envolveu com falcatruas e era alijado de qualquer processo político de poder ou indicação de cargo, porque o seu nome nunca era bem-vindo, porque ele não se envolvia com falcatruas. No passado, ele foi ministro do governo Sarney e antes fora governador do Rio Grande do Sul. Sempre pautou a sua vida pública com honestidade e jamais se envolveu em falcatruas. Fora totalmente esquecido no presidencialismo de coalizão inventado pela maior raposa deste país, Tancredo Neves. Encantador de eleitores, Tancredo Neves. Encantador de eleitores. Vamos então ao vídeo de Pedro Simão. E eu, nos meus 88 anos, no recôndito do meu lar, tenho uma mensagem de otimismo para o meu povo. Acho que hoje, em meio a todas as dúvidas e a todas as interrogações, o Brasil está vivendo um momento muito importante. Nos meus 88 anos, começando lá atrás, e vim acompanhando todas essas crises, eu posso lhes dizer, nós estamos vivendo o momento mais importante da história do Brasil. Crises nós tivemos, erros, volta para a democracia, tudo nós tivemos, mas não tivemos o que está acontecendo agora. Pela primeira vez no Brasil, nós estamos encontrando o nosso destino. As verdades estão aparecendo. Estamos encaminhando por a linha certa. Pela primeira vez, a cadeia está cheia de ladrão. E não é ladrão de galinha. É presidente, é empresário, é político, é senador, é governador, é todo mundo. Todo mundo tem de por lá. E aí, eu quero dizer, nessa altura, um governo que eu tenho as minhas interrogações. Eu sou obrigado a reconhecer. Nota 10, por ter buscado o juiz e colocado de ministro da Justiça, dizendo: investigue, senhor presidente, investigue como ministro da Justiça. Se for filho meu, seja quem for, vá para a cadeia. Ele abriu a porta, ele mostrou, e essa é a realidade que está acontecendo. Então o Brasil, nessa altura, entendo, meus irmãos, está vivendo esse momento. O senhor Renan, senador, presidente não sei quantos anos do meu partido, com uma folha de serviço negativa, quer se apresentar de candidato a presidente do Senado. Depois da lavagem que nós levamos, ele tem a cara de pau. Pois ali, no Senado e na Câmara, o presidente da República, no meio de todo mundo disse, perguntaram para ele: o senhor tem palpite ou tem alguma ideia a dizer com relação a quem vai ser o presidente do Senado? Eu não tenho. Só sei que não pode ser quem tenha processo na Comissão de Trabalho. Ele tem 3. Renan não. Nós estamos nesse caminho. Nós estamos nesse caminho em que a verdade está sendo encontrada. Se a Lava Jato for levada adiante, se realmente nós dermos nome aos bois, e se realmente este for
o sentido da luta, o Brasil está no caminho certo. Por isso, meus irmãos, à margem de tudo que tem, dos erros, dos equívocos, eu não tenho nada a aplaudir nem a dizer nada com relação ao que está, a não ser que a hora é importante, que nós façamos a nossa parte e que, se Deus quiser, nós haveremos de percorrer o grande caminho, que é o caminho da paz, o caminho da liberdade, o caminho da justiça, este que é um grande país. E nós estamos aqui nessas 2 horas, numa singeleza desse nosso programa excepcional da querida minha companheira Simone da Federação. Quantos prêmios, quantas provas nós tivemos aqui, quantas belezas nós tivemos aqui. É o menor, é o doente, é o drogado, é o excepcional, é o grande empresário. Gente que tem os casos de aplaudir o Brasil são os milhares. As coisas positivas desse Brasil são as milhares. E, no entanto, a gente vê o erro, a falcatrua, a vigarice nas portas dos jornais e parece que eles é que mandam na história do Brasil. Vamos dar destaque ao que é. E o que é esse? O Brasil está vencendo. E com nós, e com o nosso trabalho, nós chegaremos lá. Obrigado, meu Deus. Esse, então, é o senador Pedro Simon, ex-senador, né? Um homem que foi um exemplo de político, embora às vezes tenha feito algumas opções e apostado em algumas pessoas que não tinham o devido valor político que se esperava, mas ele sempre teve uma postura irretorquível, comportamento de um político honesto, um verdadeiro exemplo à política. É muito fácil fazer a política quando há honestidade no político, no governante. Quando não há, a crise financeira sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. É impossível governar com roubalheira, né? Bom, então, nosso tema de fundo de hoje é a Proclamação da República. 129 anos de equívocos e incertezas. E a Proclamação da República, segundo o historiador José Murilo de Carvalho, foi o resultado da insatisfação de uma minoria escravocrata. Essa minoria escravocrata, diga-se passagem, era aqui no Vale do Paraíba, porque São Paulo já tinha se direcionado para a atividade agrícola com a ajuda dos italianos. Eles estavam trazendo os italianos para ocupar o lugar dos escravos. Então, muitos escravos já tinham sido alforriados e vamos dizer assim, o comércio da escravidão naquela época já estava em baixa. Já não representava muito capital, muito valor. Então, o custo, o ônus de manter um escravo naquela oportunidade já não estava compensando financeiramente. Então, esse grupo reduzido de escravocratas, aliados a grandes latifundiários, eram os que permaneceram aqui, os barões, chamados barões de Petrópolis, que tinham as suas fazendas ali no Vale do Paraíba. Agora, também tinham os militares, que provocaram a questão militar no Brasil, segmentos da Igreja Católica, que era contra a Igreja Católica permanecer no Estado, e era contra a maçonaria, e a própria maçonaria também fez parte desse movimento republicano. Foi um golpe legítimo, né? Como afirmou Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Nós vamos mostrar aqui a foto dele. Luiz Felipe foi recentemente eleito com 100 e tantos mil votos como deputado federal, estará representando os monarquistas na Câmara Federal. Luiz Felipe foi entrevistado por nós aqui há pouco tempo e falou sobre o livro dele lançado, em que ele fala
sobre os problemas do Brasil de hoje. Agora, os republicanos criticam de forma ácida. Pode voltar a imagem para mim, por favor? Os republicanos criticam de forma ácida o movimento pela restauração monárquica. E o historiador José Murilo de Carvalho diz que esse movimento monárquico atual é freudiano. Ele diz assim, textualmente, seria a busca pelo pai que resolva tudo sem que a gente se preocupe. Mas não é bem isso não, Zé Murilo está equivocado. Não é essa a postura de nós monarquistas e nem nós sustentamos a colocação de um monarca para ser um pai protetor de nós súditos. Não é essa a ideia e nem o desejo dos monarquistas, que hoje eles estão inseridos no contexto político do Brasil e somos proximamente de 15 a 20 milhões de militantes monarquistas ou simpatizantes da causa monárquica. Na realidade, o que os monarquistas pretendem é a restauração do poder moderador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouco, porque o poder moderador, muita gente fala, mas poucos sabem a essência e a gênese do poder moderador. Esse poder moderador é um poder que é enfechado pelo monarca, e poder esse acima dos poderes executivos. Aí que começa a pegar a coisa. São poderes que o monarca tem e que ele fica acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E isso é da nossa tradição, porque nós sempre fomos uma monarquia. Fomos uma monarquia por mais de 400 anos. Primeiro fomos uma monarquia absolutista, que era do Reino de Portugal, em que o Brasil estava submetido, e posteriormente, com a independência em 1822, passamos a ter um regime monárquico parlamentar constitucional, com a implementação ou com a introdução deste poder moderador. Então vamos conhecer um pouco o que é esse nosso poder moderador. Sendo da nossa tradição, então, a monarquia, esses poderes republicanos, quando veio a proclamação da República, eles jamais funcionaram perfeitamente. Nunca houve, embora estivesse lá esculpido na Constituição, nunca houve a forma harmônica e independente desses poderes. Eles sempre atritaram entre eles, sempre quiseram disputar. E esse exemplo não é só do passado, é do presente. Nós vemos em várias circunstâncias que o Poder Judiciário se intromete nas questões do Parlamento. Outra hora, atrapalha o Executivo. Então, há uma briga constante. Qual é a ideia, então, do poder moderador? Alguém que esteja acima desses poderes, com uma autoridade, para que, em momentos de crise, possa moderar aquela situação de briga. Essa é, em essência, o poder moderador. Nunca o monarca vai poder utilizar esse poder com excesso ou em prejuízo da população. Porque o que é o monarca? O monarca representa o povo e os demais poderes representam os seus interesses sectários. Isso nós vemos aí na realidade. O executivo, o objetivo do poder executivo, na realidade, não é voltado ao povo, é voltado à defesa e à integridade dele, governo. Ele pensa primeiro nele, governo. O Poder Judiciário pensa primeiro nele. Nós estamos vendo aí os exemplos. Pensa primeiro nele. E quando há um desagrado, eles vão lá e, contra a própria lei, firmam uma jurisprudência. Então, se tiver o poder moderador, ou a sombra do poder moderador, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão pensar duas vezes antes de fazer esses excessos. E a mesma coisa acontece com o Parlamento. Agora mesmo nós vemos aí o presidente do Senado
que numa tacada de vingança, porque perdeu a eleição, ele aprova a galope a reforma o aumento dos juízes de uma forma sorrateira e deixando já para o próximo governo uma dívida enorme sem que houvesse uma solução de continuidade com a reforma da Previdência. Então, essa é uma situação realmente periclitante. Se nós tivéssemos um monarca com poder moderador, este presidente do Senado não teria feito isso. Então, dá para entender na prática o que é o poder moderador? Sempre houve briga, discordância e sempre se deu margem à corrupção e à instabilidade e à crise institucional no Brasil com esta república. O Exército fez inúmeras intervenções no processo político durante o século XX. Quando não a instituição Exército, eram os militares individualmente ou em grupos de revoltosos, caso típico, o caso dos tenentes, na década de 20 e 30, que promoveram inúmeras revoltas contra a República Velha. Na República, o Exército tem feito o papel de poder moderador. E muitas das vezes o Exército interviu, salvando o país de crises e situações que até ameaçavam a nossa própria liberdade, como foi em 64, que evitou o golpe comunista em 64. O Exército, agora mesmo, embora não tenha atuado, mas nestes últimos governos de esquerda que nós tivemos, eles, com uma certa parcimônia, também colocaram o seu descontentamento e a sua insatisfação com o caminhar do Brasil para um novo regime comunista. Na monarquia, o monarca sempre terá legitimidade para atuar e intervir. Essa é a diferença. Quando o Exército intervém, há sempre um questionamento se é legítimo ou não. Agora mesmo o PT está acusando que aquele general que era assessor do Supremo Tribunal Federal, na realidade estava fazendo uma intervenção branca para acompanhar o resultado das eleições. O próprio PT diz isso, não sei se é verdade. Eu acredito que não. Essa assessoria do general é um general que tem uma brilhante carreira, não só militar, como também de administração e de política, que ele já atuou politicamente em vários cargos. Mas sempre fica aí a dúvida. Toda vez que um militar toma uma posição, há sempre um questionamento quanto à sua legitimidade ou ilegitimidade. O monarca, ele sempre estará do lado do povo, nunca estará ao lado do poder, porque ele está acima do poder. Daí o nome moderador, onde ele vai moderar os eventuais excessos que possam ocorrer. Agora, de onde provém essa teoria do poder moderador? Muita gente fala, mas pouca gente sabe. Na realidade, o modelo da monarquia constitucional parlamentar, em que se estabeleceu a ideia do poder moderador, foi uma pessoa, um francês, um pensador francês de origem suíça, chamado Benjamin Constant de Rebecque. Na realidade, o nome dele todo é Henri Benjamin Constant de Rebecque. Não confundir com o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que era um militar brasileiro e principal articulador do movimento positivista no Brasil e também da proclamação da República. Ele introduziu a doutrina do positivismo de Augusto Comte no Brasil. Mas Henri Benjamin, o francês, Henri Benjamin de Rebecque, era um pensador francês e um político liberal que conheceu as agruras não só do ancien regime francês, né,
o velho regime dos Luíses, né, que é a monarquia absolutista, mas também teve a experiência e viu de perto os horrores do regime de terror dos diretórios da Primeira República Francesa, que se matava indiscriminadamente qualquer pessoa que se opusesse a quem estivesse lá dominando a situação política. Então, o regime monárquico constitucional, idealizado por Henri Benjamin, previa um sistema de pesos e contrapesos, calcado nessas experiências desastrosas do velho regime absolutista dos Luíses de França e do regime dos diretórios da Primeira República. O poder moderador, ele foi a primeira experiência do poder moderador numa monarquia constitucional parlamentar, foi no Brasil, com a proclamação da independência em 1822, o nosso patrono da independência, José Bonifácio, que foi o grande articulador para trazer e inserir na nossa Constituição o poder moderador. Ele foi, a princípio, na Constituição de 22, no primeiro reinado, ele foi um tanto quanto absoluto. Ele era um poder que dava excessos de poderes ao imperador. E acabou não dando certo, porque no 7 de abril de 1800 agora me fugiu a data, mas eu acho que foi 1830, o imperador caiu. E naquela revolta militar, com o descontentamento do povo e dos militares contra o Pedro I, que protegia os seus concidadãos portugueses, dando a eles mais privilégios do que aos brasileiros. Então não deu certo. Mas no segundo reinado, Pedro II abriu mão de grande parte desses poderes e reinou com parcimônia. E deu certo, foi um reinado de 50 anos, praticamente. Ele abriu mão dos poderes autocráticos que a Constituição de 22 continha. Então, neste 15 de novembro, a propósito da proximidade da data que se comemora esse infame movimento Consciência Negra, que é uma ideia sectária que homenageia como herói da negritude uma pessoa que não dava bons exemplos, era um marginal, como esse herói, o Zumbi dos Palmares. Eu resolvi focar um pouco na imagem da princesa Isabel. Princesa Isabel, que foi, inclusive, esquecida por esses movimentos políticos da negritude no Brasil, o que é uma grande injustiça. E por isso é que eu quero lembrar aqui esse trabalho que a princesa Isabel fez, da abolição da escravatura, que ela sacrificou o seu próprio reino e sacrificou a sua própria família, teve que ir para o exílio e foi um sofrimento muito grande. E hoje, quando se poderia estar reconhecendo a princesa Isabel e o trabalho que ela fez, simplesmente esqueceram. E estão querendo apagar da história do Brasil o valor da princesa Isabel. Alguns historiadores arranham a imagem da princesa Isabel, como se ela fosse uma carola de igreja, uma alienada, uma abestada, né, para usar um termo que está muito em moda, e que recebia a influência nociva do marido, que era estrangeiro, era francês, e o exército tinha uma certa desconfiança com o Conde D. Na realidade, era uma implicância, por causa da Guerra do Paraguai. E diziam que ele se metia em tudo, que na hora que ela, quando estava na regência, que iam falar sobre assuntos de Estado, ele estava atrás da cortina, escutando a conversa. Então, fala uma porção de coisa. Que não é, inclusive, verdade. Agora, há uma vasta literatura que aponta a princesa Isabel como ativista e muito à frente da pseudo-intelectualidade que dominava a cena política daquela época no Brasil. Isso porque Isabel morou na França entre 1878 e 1881, sobretudo em Paris. Foram 3 anos e meio
que ela ficou morando em Paris. E ela vivia naquele circuito, Paris, Londres e outras capitais europeias. E ela estava de olhos abertos e ouvidos aguçados para o movimento de mudança do mundo naquela ocasião. Era uma data, um período agitado de muitas transformações políticas e científicas, e que nós aqui estávamos totalmente afastados disso. Naquela época não havia internet, não havia telefone, não havia televisão. Então, as notícias que chegavam aqui, chegavam com muito atraso. E ela acompanhou essas transformações do universo social, cultural e econômico da Europa. Bom, mas aí ela retornou. E quando retorna, Isabel sentiu o choque cultural e o atraso em que nos encontrávamos. Isabel já estava à frente do seu tempo. Então, aquela Isabel que foi criada na Quinta da Boa Vista, que convivia aqui em Petrópolis, que ia à igreja, ela era uma pessoa que tinha fé e ia à igreja. Então, o fato dela fazer isso não é depreciativo, muito pelo contrário, ela era uma pessoa de bons princípios, humanitária. Então, Isabel foi taxada por historiadores como carola, como ignorante, como sem personalidade, como uma pessoa que era dominada pelo seu marido. Não era verdade. Então, ela, quando chegou aqui, ela sentiu esse choque cultural e esse atraso todo que na nossa sociedade se encontrava naquele momento. E, em pouco tempo, ela se engajou em projetos sociais vinculados à caridade, à educação e obras sociais. Em 1882, tornou-se patrona da Comissão das Senhoras da Instrução Pública e da Associação da Infância Desamparada. Era muito comum, na década de 50, senhoras da sociedade participarem de eventos sociais e benemerentes em prol de pessoas carentes. Isso tudo é vamos dizer assim, é um resquício, um segmento que se inspirou lá naquela atividade que Isabel fazia lá nos anos 80 do século XIX. Agora, em virtude desse seu trabalho, ela começou a ser requisitada em vários eventos em cidades do país. Então ela viajava muito, estava sempre sendo requisitada. E aí ela também tomou conhecimento do chamado Fundo de Emancipação Particular, que foi criado com o intuito de comprar e libertar escravos. E ela, então, ia nessas cidades e entregava carta de alforria. Inclusive, ela esteve em Itu, que era o berço da República, do republicanismo paulista. E lá, numa tacada só, ela entregou 14 cartas de alforria. E em outras ocasiões, ela aproveitava os eventos e inseria nos eventos, ou pedia para inserir nos eventos, e até pressionava para que, em determinados eventos sociais, também fosse dado mais alforria, mais carta de alforria a outros escravos. Então, ela aproveitou, por exemplo, uma data do aniversário da mãe, a Imperatriz Teresa Cristina, e Isabel entregou, naquela ocasião, 176 cartas de alforrias a escravos. Com isso, a Câmara dos Deputados, os deputados chamados deputados gerais, né, passou a ficar indignado com aquela situação, porque a princesa, que era regente do Brasil e que era a sucessora do trono, estava indo contra a lei da época, que ela deveria se moderar, deveria manter uma certa neutralidade. E aí o gabinete do Cotegipe
e eu vou pedir então para a produção passar aí a foto da princesa Isabel e do primeiro-ministro Barão de Cotegipe, que é o Maurício Vanderlei. Essa aí é uma foto da princesa Isabel, ela bem jovenzinha ainda. E esse é o Barão de Cotegipe, o Maurício Vanderlei, que era o ministro do Império, na época, o primeiro-ministro, e ele era considerado um escravagista, mas, na realidade, o Maurício Vanderlei, ele estava mais preocupado em proteger o gabinete e o governo do que propriamente trabalhar em favor do escravismo. O Barão de Cotegipe sabia muito bem que, se a princesa Isabel levasse adiante a ideia da proclamação, da redenção da escravidão no Brasil, a abolição da escravatura, fatalmente a monarquia caía, e ele queria preservar essa monarquia. Tanto é que ele, vendo essas atitudes da princesa Isabel, porque ela era uma ativista mesmo, e ela, tendo visto na Europa a coragem e a tenacidade desses grupos de ativistas que trabalhavam em prol de suas causas, ela não tinha vergonha de colocar essa posição. Aí o que o Barão de Cotegipe fez? Ele tentou derrubar a princesa Isabel. Ele, durante algum tempo, ele cogitou de fazer como sucessor de Pedro II, que já estava muito doente. A previsão de vida, a sobrevida de Dom Pedro, naquele momento já estava curta. Então, ele pensou no Augusto Leopoldo de Saxe, Coburgo e Bragança, que era filho da princesa Leopoldina, e ele, então, articulava para que o Augusto Leopoldo que assumisse o cargo de imperador na morte de Dom Pedro II. Essa situação, o próprio Dom Pedro II ficou sabendo e se reuniu com a princesa Isabel, e durante um dia ficaram trancados no quarto, conversando e analisando qual a postura, qual a decisão que eles tomariam sobre isso. E o Barão de Cotegipe acabou sendo demitido. E a princesa Isabel passou, então, a ter um certo domínio político também no governo. Agora, o Barão de Cotegipe, quando ele foi afastado, ele falou para ela: a senhora vai redimir uma raça, mas vai perder o trono. E a princesa Isabel, então, falou para ele que perderia por uma raça, ela perderia 1000 tronos em 1000 vezes. E com essa frase, o Barão de Cotegipe, que tinha sido um homem muito importante durante o Segundo Império, ele foi ministro de várias pastas em diversas ocasiões, era um homem extremamente influente, tanto político como administrativamente, era um homem de extrema competência, mas ele bateu de frente com a princesa Isabel. E aí, ele também, pouco tempo depois, ele falece e não tem a oportunidade de assistir à proclamação, à abolição da escravatura e à proclamação da República. Eu sei que a princesa Isabel, ela não esperava, ela não contava que houvesse a proclamação da República assim, tão de repente, a ponto de ela sequer ter tido a experiência como imperatriz do Brasil. Mas ela, de toda sorte, ela passou a ser imperatriz de iure, no exílio, e ela comandava todas as ações políticas do grupo monarquista, que foi cada vez menos ficando escasso. Alguns até foram para a Europa, junto com o imperador, para o exílio. Pessoas muito chegadas a ele, que eram muito leais a ele. Então, o gabinete de Cotegipe caiu, né? E naquela época, a Isabel, antes do Cotegipe cair,
a Isabel ainda deu uma sorte muito grande, porque o ambiente político, na época, já conspirava a favor dela em termos da abolição da escravatura. Em 1884, a província do Ceará havia decretado a libertação de todos os seus escravos. E logo em seguida, o Amazonas, a província do Amazonas, e logo depois o Rio Grande do Sul também. Então, os escravos já estavam libertos em várias regiões do Brasil. No estado do Rio de Janeiro, não. Aqui se concentrou o maior número de escravos, vindo inclusive de outras regiões do país, porque a atividade do café é que estava tomando conta. Era, vamos dizer assim, era o principal produto de exportação do Brasil, e a região do café era aqui, era Minas, Rio e São Paulo. Então, vários escravos vindos de outras regiões para cá se concentraram aqui. Quando houve a proclamação, a abolição da escravatura, o Rio de Janeiro ficou com um contingente enorme. E essas pessoas, logo depois, ficaram desempregadas, desamparadas, né? Embora tivessem sido escravos, mas eles estavam nas fazendas e se alimentavam, e a família estava lá junto com eles. Então havia um certo, vamos dizer assim, um certo equilíbrio social nessa questão da carência. Então eles passaram a abandonar, foram colocados na rua e foram morar em cortiços. E logo depois vieram as favelas. Quer dizer, hoje nós estamos pagando um alto preço social, porque na proclamação da República não se projetou e não se preocupou. A própria proclamação da República foi feita por gente que era escravista e que se indignou com a abolição da escravatura. Então eles queriam vingança contra a princesa Isabel. Já não pensavam mais no Pedro II, que já era um senhor já velho, idoso e cansado. Idoso para a época, né? Ele tinha 66 anos quando isso ocorreu. Mas ele estava diabético, ele estava bastante envelhecido. E naquela época as pessoas também não viviam tanto quanto vivem hoje. Então o imperador já fraco, inclusive politicamente, e a Isabel perdeu o chão. Perdeu o chão. Essa que é a verdade. E aí veio a proclamação da República, somando maçonaria, parte da Igreja Católica, escravistas, escravagistas e também donos de grandes extensões de terra. E aí proclamou-se a República, e uma vez proclamada a República, o que fez o Rui Barbosa? Vamos esquecer, a tal mania que o Brasil tem, que é passar borracha na história, que é apagar o passado. Isso não pode acontecer. E foi o que aconteceu. Então, todos aqueles instrumentos que eram usados durante a escravidão, o Rui Barbosa mandou sumir com tudo, destruir tudo, para que não ficassem as marcas, porque ele tinha receio de que houvesse demandas de indenização contra o governo. E ele, que era ministro da Fazenda, ele estava vendo que o caixa estava fraco, que eles começaram a gastar dinheiro, o caixa ficou baixo, e a economia também caiu com a abolição da escravatura. E aí, então, apagou-se uma grande memória e esse povo ficou ao léu, ficou abandonado. E nós estamos pagando hoje por essa herança maligna da proclamação da República. Porque se a monarquia tivesse continuado, a princesa Isabel já tinha um projeto para inserir a inclusão, fazer a inclusão desse contingente de ex-escravos, que então passaria a trabalhar no mercado de trabalho. Essa, então, é um pouco da história e uma homenagem, uma singela homenagem que nós fazemos aqui à princesa Isabel e ao seu trabalho em prol da proclamação da abolição da escravatura, que culminou com a proclamação da República. Chegamos ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer os nossos telespectadores pela audiência e lembrando que nós estaremos reprisando este programa
no domingo, às 9 horas pela manhã. Uma boa noite a todos e até o próximo programa com uma nova atração.